versículo de número 12, para que toda a igreja possa ler comigo. Gálatas capítulo de número 1, versículo de número 12. E todos leiamos juntos. 1, 2, 3 e... Aleluia. Permitam-me, a princípio, fazer uma organização do pensamento aqui. Tem gente que pega esse versículo para dizer que recebe revelação direta de Deus hoje, no aspecto doutrinário. No aspecto doutrinário e no aspecto literário, ninguém recebe mais nada. Tudo que foi dado já foi dado. Tudo que foi dado já foi entregue. Repito, e se puder anotar é importante. Ninguém recebe mais nada depois de Apocalipse em aspecto doutrinário. Em aspecto doutrinário. E a outra coisa que eu falei foi o quê? No aspecto doutrinário e no aspecto literário. Eu não entendi, pastor, o que é o aspecto literário? Registrar. Joseph Smith, em 1926, recebeu de um anjo de luz a continuação do Evangelho e criou o livro dos Mormons. Paulo disse em 1 Tessalonicenses capítulo 1, verso 7, que qualquer outro evangelho ou qualquer acréscimo, ainda que trazido por um anjo de luz, seja anátema, ou seja, amaldiçoado. Além, Paulo diz, do que já está posto. Já está posto, já está tudo pronto. Ninguém mais recebe revelação no aspecto doutrinário e nem no aspecto, de novo, literário. Amém? Anote, irmã Rose, que é importante frisar. Já anotou? Ninguém mais recebe em nossos dias nenhuma revelação de uma nova doutrina, de uma nova prática do aspecto doutrinário. Ninguém mais recebe nenhuma revelação literária além do que já está pronto, que é a Bíblia Sagrada. Quem entendeu? Pastor, onde fica o dom de revelação e aonde fica o dom de profecia? O dom de revelação é quando Deus resolve trabalhar através de alguém para a edificação da igreja, revelando coisas ocultas para conserto ou para edificação. Acontece, é bíblico, está em 1 Coríntios 12. E o dom de profecia, pastor, é quando Deus quer trabalhar especificamente sobre o futuro de alguém, sobre um projeto para alguém, sobre uma bênção futura para alguém, sobre o desenrolar do ministério de alguém, e Deus usa alguém para falar sobre aquilo especificamente. Mas doutrina, acabou. Quem entendeu? Tem gente recebendo doutrina em campanha de oração. Tem gente recebendo doutrina em monte. O que é doutrina, pastor? É princípio de prática baseado na Bíblia Sagrada. Doutrina é um princípio imutável. Vou falar o que é doutrina. Por exemplo, a doutrina da salvação. O que é isso? A doutrina da salvação é um princípio imutável. Fomos salvos pelo sangue na cruz. Ninguém muda disso. Não dá para inventar mais nada. Está tudo pronto. É doutrina. Diga comigo, toda doutrina tem que estar na Bíblia. Mas não só está na Bíblia, tem que estar em vários momentos, em várias partes da Bíblia, em vários textos, para poder fundamentar, porque um texto só também não pode ser doutrina. Entenderam aí? Então não existe mais revelação, porque eu estou falando isso porque Paulo está dizendo que recebeu revelação. Aí tem gente que quer ser como o apóstolo Paulo. Eu também estou recebendo revelação, não preciso nem da Bíblia. Tem, pastor? Tem. Em igrejas por aí tem muito isso. Tem igrejas por aí que a Bíblia é igual na igreja católica. A Bíblia é só um complemento para o culto, para a leitura oficial. O resto é manto puro. Deixa descer o manto e o rolo. E não precisa da Bíblia. Tanto é que a maioria nem estuda a Bíblia. Igrejas por aí afora. Tá bem? Mas as igrejas que estudam a palavra e que aprendem com o apóstolo Paulo o valor da mesma, são igrejas mais alicerçadas, mais sólidas, são igrejas com uma ênfase maior e uma abertura maior para o reino de Deus. Amém, irmãos? Então, no primeiro ponto, eu queria deixar claro essa questão que Paulo diz. Paulo também recebeu a organização da ceia, primeiro verso.
Coríntios 11, 23. Porque eu recebi porque também vos. Então Paulo recebe aquela liturgia da ceia de quem? Do Senhor. Amém? Por isso que na Assembleia de Deus não tem mais apóstolo. Por que a gente não usa a nomenclatura de apóstolo? Porque existem 5 critérios para ser apóstolo. Primeiro, testemunho ocular de Cristo. Segundo, alguém que recebe doutrina direto do céu. Então, além dos 12, é complicado afirmar que tem apóstolo hoje. Pastor, mas tem muita igreja com apóstolo. Meu Deus, tem muita igreja com muita coisa. Amém? Eu tenho um estudo no meu canal no YouTube sobre os 5 motivos pelos quais, biblicamente, nós não sustentamos o título de apóstolo para os dias atuais. Um dos primeiros motivos é critério que foi levantado para escolher Matias. Qual foi o critério em Atos 1? Que tenha andado com Jesus e tenha sido testemunho ocular. Qual foi o segundo critério? Que seja alguém que receba a revelação do céu para doutrinar a igreja e fundamentar a revelação final da Bíblia Sagrada no Novo Testamento. Se tem apóstolo por aí, tem que continuar registrando revelações do céu, continuando a Bíblia. Tem que passar do Apocalipse. Porque essa é uma das características do ministério apostólico, doutrinar a igreja. Amém? Não vou mais falar sobre isso porque não dá tempo. Ponto de número 2. A palavra da cruz é loucura e a loucura da pregação. A palavra da cruz e a loucura da pregação. Observe que nesse momento aqui, Paulo faz uma alusão tanto aos judeus quanto aos gregos. Por quê, irmãos? Porque os judeus pensavam que a salvação era só pela lei. E os gregos pensavam que a salvação era pela revelação direta de Deus através de um conhecimento elevado. Então tinha 2 pontos ali no período de Paulo que estava conflitando dentro da igreja. Não é diferente em nossos dias. Em nossos dias temos mais variados pensamentos. Só que naquela época era mais grave, porque a fé está se fundamentando no Novo Testamento. O escrito, as bases estão sendo lançadas no Novo Testamento. Quem está entendendo? Vocês estão pensando que heresia é só nos dias de hoje? As piores heresias foi no período de Paulo, de Pedro, de João. Pedro teve que escrever 2 cartas só para combater herético dentro da igreja. João escreveu 3 epístolas, o evangelista, 3 epístolas só para combater heresia dentro da igreja. Tinha um grupo dentro da igreja infiltrado de grego, que gostaram do evangelho, simpatizaram com o evangelho, gostaram do jeito como a igreja vive, que é um jeito comunitário, e quiseram entrar para trazer os ensinamentos deles. Aí João diz assim: ei, vocês que são do gnosticismo, vocês são anticristos. João, 3 de João, capítulo 4, verso 20, João diz: vocês são anticristos, vós que trazeis vento de doutrina e heresia, que não bate com a revelação do céu. Então foi muito problema no primeiro século, muito problema. E o apóstolo Paulo está dizendo que a mensagem da cruz é loucura. Para quem? Para o judeu. Por quê, irmão? Porque o judeu não aceita que o Cristo profetizado por Isaías morra miseravelmente na cruz. Os judeus não acreditam que o descendente de Davi, com o qual eles esperam até hoje, nasça numa manjedoura na pequena Belém. Não bate na concepção do judeu. Mas aprove Deus que fosse desse jeito. Diga comigo nessa noite: às vezes Deus confunde a terra, e aquilo que é esperado não vem como é esperado, vem como Deus quer que aconteça. Profetiza para o irmão que está do teu lado nessa noite, seja um profeta, diga para ele: é como Deus quer, não é como o homem quer, não é como o homem pensa, não é como o homem planeja, é como Deus quer. Diga aí: o céu tem boa vontade ao teu respeito nessa noite. Mas o problema é que é como ele
obrigado a dizer. Eu preciso falar para vocês de um escândalo. Qual é o escândalo, Paulo? O Cristo que morreu na cruz é o Messias, é o Salvador. O Cristo que morreu entre ladrões, o Cristo que andou com uma mulher pecadora, o Cristo que tocou em esquife de morto, em caixão, o Cristo que pregou entre os pobres, é escândalo para o judeu, é a loucura da cruz, mas é Ele, o verdadeiro Messias e o Salvador do mundo. Essa é a palavra da cruz. É a palavra, é a loucura da cruz, é a loucura da pregação do Evangelho. Diga comigo, o Evangelho é loucura para os que se perdem, mas para nós é poder de Deus. Diga, Evangelho é poder. Diga, sem poder não tem Evangelho. Mas se tiver Evangelho, vai ter poder para financiar o Evangelho. Por que Deus disse que o Evangelho é poder? Porque o Evangelho precisa ser sustentado. E como é que o Evangelho é sustentado? Com manifestação de poder de Deus, irmãos. Eu estava falando com um amigo no Brasil e ele disse assim: você não tem medo de estar aí exposto? Mas medo de quê? Medo de quem? Se a gente não teme nem as artimanhas das trevas, vai temer o homem? Diga, é poder. Se for preciso, para manter o ministério que Ele te deu, Ele vai manifestar poder. Ele vai manifestar poder. Oh, glória! A gente precisa virar a chave. Diga comigo nessa noite: eu carrego um poder que a palavra me outorga como representante do céu. Para de ser tímido. Para de chegar por aí em lugares como se você fosse um mendigo, um pedinte. Você é alguém que carrega uma chave. Que chave é essa, pastor? A chave que faz o reino fluir nessa terra. Você leva a chave que abre a porta do Evangelho. É loucura para eles, mas se for preciso, Deus manifesta poder para poder sustentar a tua palavra. É poder de Deus. 3, Paulo tem um problema. Qual é o problema? Os judeus, os patrícios, os seus patriotas, compatriotas, conspiram contra a pregação do verdadeiro Evangelho. Parece até com nossos dias hoje, quando alguém quer pregar o verdadeiro Evangelho, às vezes dentro dos nossos próprios compatriotas, levanta os contrários. Talvez alguém chegasse para Paulo e dissesse assim: Paulo, não é bem assim. Paulo, cadê o sacrifício do animal? Paulo, cadê a lindeza e a beleza da liturgia judaica? Cadê todo aquele mistério poderoso que Deus deu a Moisés? Cadê a arca, Paulo? Cadê o candelabro, Paulo? Cadê os símbolos sem os quais não havia visitação de Deus à terra, Paulo? Aí Paulo olha e diz assim: não precisa mais nada disso. Repete comigo nessa noite: todo tipo. Diga, a Bíblia tem uma linguagem simbólica chamado de tipologia. Todo símbolo é um tipo de um cumprimento profético. Vou repetir: todo símbolo é um tipo de cumprimento profético. Quando o cumprimento profético acontece, o símbolo perde a razão de existir. De novo, quando o cumprimento profético pelo qual aquele símbolo foi criado se cumpre, o símbolo perde a razão de existir. Quem está entendendo isso aqui? Estão entendendo aqui, irmãos? Então vamos lá. Por que a gente não tem arca da aliança sobre o altar? Porque a presença de Deus é real hoje em nosso meio. Por que a gente não mata mais um animal no altar? Porque o Cordeiro de Deus já morreu na cruz do Calvário. Por que a gente não tem candelabro dentro da igreja para os diáconos acender todo dia? Porque Jesus já disse: eu sou a luz do mundo.
Por que a gente não tem mesa de incensário dentro da igreja? Porque você está dando glória nessa noite. E se for preciso, ora. É o incenso subindo ao céu. Aí, o escritor aos Hebreus disse: o que antes era sombra, agora é realidade. O que antes existia um ritual, agora é sentido numa cadeira azul, em Odivelas, numa terça-feira à noite. A nuvem que descia dentro da tenda, depois de todo aquele ritual, agora desce sobre nós, sem precisar daquilo tudo. Quem está entendendo, irmãos? Então Paulo tinha um problema com os judeus. Mas Paulo também tinha um problema, diga outro problema: os gregos. Oh, povo abençoado esses gregos, viu? Quando Paulo diz que a letra mata e o espírito vivifica, Paulo não está falando do estudo da Bíblia. Preste atenção, vou repetir. Quando Paulo diz que a letra mata, mas o espírito vivifica, muita atenção agora, porque tem gente que usa isso erradamente. Quando Paulo diz que a letra mata e o espírito vivifica, Paulo não se refere ao estudo da palavra. Paulo não se refere à teologia. Paulo não se refere a estudar sistematicamente a Bíblia. Paulo se refere aos ensinamentos das filosofias gregas. Tem gente que não entende isso. É só ler. Leia quem eram os perturbadores da época. Bota na internet o que era o docetismo. Um grupo de crentes dentro da igreja grego que queria entender Jesus à luz da filosofia. Esse é o problema. Aí tem gente que diz: não vai para curso teológico não. Para com esse negócio de ficar estudando demais a Bíblia e rabiscando demais. Por quê? Porque eu recebo direto. Eita, é a quarta pessoa da Trindade. Recebe direto o quê, crente? A Bíblia diz que nós não recebemos nada que já não tenha sido dado, que é a palavra. Por meio da palavra o Espírito flui. Por meio da palavra o dom flui. Por meio da palavra somos ensinados a orar. É a palavra que nos ensina a adorar. É a palavra que nos ensina o que nos aguarda no céu. Tudo é pela palavra. Se não tem palavra, nós não aprendemos a orar. Se não tem palavra, não aprendemos a louvar. Se não tem palavra, não saberemos sobre o céu. Se não tem palavra, não há redenção pelo poder da mesma, da palavra. Amém? Oh, glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Pela sua palavra. Então Paulo estava sendo desafiado pelos gregos da época. Aí surgiu um grupo de gregos dizendo assim: Paulo, Platão disse que existe 3 etapas do conhecimento. Profundo. Onde é que está isso, meu filho? Está lá nos escritos de Platão, na República de Platão, um dos livros mais lidos nas universidades. Oh, que maravilha. Aí Paulo diz assim: mas eu tenho outra coisa para te dizer. Vocês vieram com sabedoria, mas eu vou não com sabedoria de homem, mas com revelação do céu. Quando Paulo fala sobre isso, ele não está dizendo que a gente não tem que estudar a Bíblia. Ele está dizendo: cuidado com as vãs filosofias daí de fora. Cuidado com as teorias daí de fora. Quem entendeu até agora? Amém? Vamos passar já para o próximo ponto. As expressões chave da doutrina de Paulo. Diga comigo: expressões chaves da doutrina de Paulo. Primeira expressão: evangelho. Evangelho de Cristo. A palavra evangelho vem do grego evangelion. Vamos falar grego? Vamos falar grego? Evangelion. Evangelion quer dizer boas novas, notícias novas, nova mentalidade, informações. Evangelion quer dizer informações produtor. Quer anotar, irmãos? Está gravando, né? Informações produtoras de vida. Diga evangelho. Quer dizer informações que promovem vida. Esse é o evangelho que Paulo está pregando.
o evangelho da cruz. Vamos ver Romanos 1,16. É o texto que eu já falei, né? O evangelho é loucura, mas para nós é poder de Deus. Porque eu não? Pois é. Agora olha a ousadia de Paulo. Paulo, irmão, olha, se Paulo vivesse nossos dias de hoje, eu vou dizer, viu? O homem era ousado. Paulo diz assim, vamos lá, primeiro e também de quem? Paulo está dizendo assim, vocês que pensam que sabem de alguma coisa, eu quero que vocês entendam que esse evangelho que eu estou pregando também é para vocês. É para salvar vocês também. Imagine o desafio. Glória a Deus. Vamos aqui. Então o evangelho, diga evangelho. Evangelho quer dizer boas novas ou semente produtiva de nova vida. Esse é o que nós pregamos. Diga comigo, nós temos que ter vida, porque eu tenho um evangelho. Não tem como dizer que tem um evangelho e viver nos mesmos pensamentos, mesmos comportamentos. Evangelho é novidade de vida. Eis que tudo se fez, as coisas velhas se passaram. Larga essa mala velha para lá. Por que insiste em carregar essa mala velha? Que mala velha é essa, pastor? É uma mala velha de recursos usados em uma época de mentalidade fechada. A mentalidade abriu. Joga essa mala velha fora. Para de usar os recursos antigos. Que recursos antigos, pastor? Aqueles trejeitos, aquelas interpretações. Deixa eu dizer uma coisa aqui que não pode funcionar no meio evangélico. Não pode funcionar no meio evangélico. A primeira impressão é a que fica. Isso é coisa do diabo. Isso funciona na empresa, no meio empresarial. O cara chega, quando o cara chega que ele é meio lento, a gente já sabe. Já pegou a primeira impressão. Mas isso é lá. Aqui dentro não cabe isso. Por quê, pastor? Porque às vezes não é o que a gente está vendo. E outra, e se for o que eu estou vendo, existe um poder do evangelho para mudar mentalidade, comportamento, visão de mundo. Se o evangelho perdoa até pecado que ninguém mais faz, quanto mais mudar a mente de alguém. Então primeira impressão não é a que fica dentro da igreja. Você olhou assim, parece atribulado, ora por ele, convida para o culto de doutrina, daqui um dia dá uma bênção. E aí, Marcos? Alguém já chegou para mim e disse assim, eu não gosto de você porque você parece ser metido. Eu disse, mas como é que pode? Não deu nem para a gente comer um quilo de feijão, 1 quilo de sal juntos? Vamos andar um pouco mais? Quem está entendendo, irmãos? Diga comigo nessa noite, eu preciso conhecer e me fazer conhecido. Eu preciso dar tempo ao tempo. O que tem de gente dentro da igreja matando, crucificando com o espírito de fariseu. Eu estou pregando que vai ficar salvo na live. Se fosse só para vocês eu já estaria em outro ponto. Mas eu quero que fique salvo isso na live, para subir para o canal, para poder vacinar alguém em um outro tempo. É por isso que eu estou frisando esta coisa aqui. Quem está entendendo, irmãos? É um espírito de fariseu. Não dá tempo ao tempo, dá tempo ao tempo. Que o que hoje está torto, amanhã endireita. O que hoje está devagar, amanhã acelera. O que hoje não tem vida, amanhã pode saltar como um servo cheio de vida. Dá tempo ao tempo, irmão. Salva aí. Amém. Vamos dar tempo uns aos outros, às relações, às construções. Espera a chave de alguém virar. Às vezes a gente é tão altruísta, a gente é tão acelerado, às vezes a gente é tão, vibrante, que a gente quer que aconteça logo, e Deus está com a mão no barro. Calma, esse barro aqui está sendo amassado, e amassar dói, amassar leva um tempo. Eu tenho que entender, Deus está cuidando de vidas neste lugar, irmãos. Deus está tratando vidas neste lugar.
Quando eu vim para essa igreja, alguém disse assim, ó, fulano é assim, fulano é assim, fulano é assim. Eu não quero saber de fulano, de cicrano, não quero saber de nada. Eu quero saber que o evangelho de Cristo é poder de Deus. Poder de Deus. Poder de Deus. Quem está entendendo isso aqui até agora? Cristo crucificado. Eu já falei para vocês que Paulo trabalha o Cristo crucificado. E Paulo é tremendo demais, porque Paulo fala da cruz de Cristo como ninguém, irmãos. É Paulo que diz que o vitupério da cruz nos salvou da sentença do inferno. O vitupério da cruz nos salvou da sentença de morte. Havia uma sentença contra cada um de nós, condenado, 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 condenado. Aí Jesus foi na cruz do Calvário, assumiu a dívida, pagou com sangue, o céu entenebreceu, porque simbolicamente o pecado de todos caiu sobre ele, ele pagou o preço. Aí Colossenses, Paulo escrevendo aos Colossenses, ele diz, porque Deus pagou a cédula, a promissória que era contra nós, na cruz do Calvário, a saber, em Cristo Jesus, tendo a sua carne rasgada, para que cada um de nós pudéssemos ser livres. Livres. Não, toca na sua esposa aí, Elias, diga, você é livre. Gedeus, toca no G, diga, se comporte como um livre. Toca no Patrick aí, diga, se comporte como um livre. Diga, você é livre. Quem é livre é leve. Quem é leve é suave. Quem é suave funciona bem. Quem é suave está liberto. De quê? De si mesmo. Ah, meu Deus. Jesus desceu para nos salvar de 3 inimigos. Eu já disse isso aqui. Primeiro inimigo, eu mesmo. Segundo inimigo, o diabo. Terceiro inimigo, o mundo. 3 inimigos. Deus nos livrou. Não é o pecado. O pecado é a ferramenta do inimigo. Mas Deus nos livrou para nos salvar de nós mesmos. Jesus desceu à terra para nos salvar de nós mesmos. Olhe para o irmão que está ao teu lado e diga assim, cuidado. Aí você fala assim, era com você? Não, é comigo. Alguém já quase disse assim, cuidado, eu tenho que tomar cuidado com você. Não, cuidado. Diga assim, eu não sou fácil. Eu sou periculoso. Você sabia, Marco, que você é perigoso? Periculoso. Rafinha, você é periculoso. O diabo, ele quer deturpar o evangelho. Ele quer dizer assim, ó, não, você é um coitadinho. Você é um bichinho de Jacó. Ah, você é tão bonzinho, é que ninguém te compreende, ninguém te ajuda, ninguém discerne você. É porque eles não são espirituais o suficiente. Seta, 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 seta. Aí Jesus vem com o evangelho. Quem quiser vir após mim, deixa eu dizer uma coisa para vocês. O nosso Deus não tem nos seus atributos um atributo chamado pena. Pena quem tem é peru, é galinha. E gente tem pena de gente. Gente tem pena de si mesmo. Sabe como é o nome de pena de si mesmo? Autocomiseração. É quando você olha e diz assim, mas eu sou coitadinho de mim. Olha como eu sou incompreendida. Olha como eu sou incompreendido. Olha como não me entendem. Aí acontece aquilo que aconteceu depois do pecado. O que aconteceu depois do pecado? Um sentimento. Qual é o sentimento? O sentimento de terceirização de responsabilidade. Ou seja, o problema não sou eu. O que foi que o diabo fez? Deus construiu o homem, deu princípio, o homem caiu. Ao cair o homem, o diabo desvirtua o princípio que Deus deu. Qual foi o princípio? Você é produtivo. O diabo disse, você agora vai buscar nos outros. Por que isso, pastor? Porque os outros não têm o que eu preciso.
Os outros são complemento de comunhão. Os outros, Paulo diz que nós somos um corpo. E o corpo só funciona assim: um membro ajudando o outro. Um membro ajudando o outro. É assim que funciona o corpo. O corpo não é para um membro viver dependendo do outro eternamente e não funcionar. Todos os membros têm que funcionar. E isto é a mensagem do reino. Mas a mensagem do Satanás é: ninguém me compreende, ninguém me entende. Cadê? Ninguém me ajuda. Autocomiseração. Isso não é o evangelho da cruz. O evangelho da cruz é renúncia. O evangelho da cruz é vencer-se a si mesmo. Eu tenho uma luta diária. Sabe o que Lutero disse? Já que nós estamos no período da reforma protestante, Lutero disse assim: dentro de mim tem como se fosse cavalos indomáveis. Dentro de mim tem como se fosse cães selvagens que querem alvoroçar, que querem me destruir, mas eu os amarro, os amordaço diariamente com jejum, oração e leitura da palavra. Lutero disse isso. Quem assistiu o filme de Lutero aqui? Alguns já assistiram como ele ficava dentro do quarto lá, se batendo, preso, 7 dias de jejum. E aí alguém disse para ele: Lutero, por que te afliges tanto, Lutero? Aí ele disse assim: porque eu carrego uma mensagem, ela é poderosa, eu carrego uma responsabilidade, eu vou revolucionar o mundo, mas o diabo sabe o quanto eu sou perigoso, e eu preciso lutar contra mim mesmo. Amém? Então o evangelho, o Cristo crucificado, é a mensagem. Qual é a mensagem? Sacrifício. Como é que eu quero conquistar alguma coisa no reino de Deus sem? Hoje nós estamos vivendo um desafio muito grande, que é o desafio da geração fast food. A geração de ferro está indo embora. Quem é a geração de ferro? É a geração de 30 anos para trás, 35 anos para trás. É a geração de ferro, a geração que aprendeu a sofrer, a geração que tinha mãos calejadas, a geração que comeu coisa do chão, da terra, que comeu o animal morto na hora. A geração de ferro está indo embora. Está chegando uma geração de plástico, uma geração frágil, uma geração de louça, que tudo é difícil, tudo é complicado, não tem como vencer, tudo é tão complicado que eles têm tanta pena deles mesmos que eles se enclausuram. Uma geração doente. Quem está entendendo, irmãos? Mas a mensagem da cruz é essa: renúncia, sacrifício. Olha, nós estamos vivendo tempos tão perigosos, que por meio desses sentimentos malignos, desse evangelho do Satanás, de ter pena de você mesmo, de culpar os outros por aquilo que só você é culpado, temos dentro da igreja pessoas doentes, pessoas que têm dificuldade de evoluir, pessoas que têm dificuldade de encontrar o seu propósito e viver o mesmo. Por quê? Porque o foco está em outro lugar. Pessoas que não entenderam mais o evangelho, parece que está obscurecido na mente de pessoas, que fique gravado isso. Como assim, pastor? Porque são pessoas que não aprenderam a renúncia, pessoas que não aprenderam o sacrifício, pessoas que querem vitória, bênção, a queima-roupa, na bandeja, sobre a mesa. Quer vir para a igreja? Se servir. Qual é o cardápio de hoje? A igreja não é menu, a igreja não é restaurante para ter menu, para ter cardápio. Aqui não tem cardápio não. Sabe qual é o cardápio de hoje? O cardápio de hoje é sangue de Jesus, sangue derramado na cruz, evangelho ganhado, conquistado pelo meio do poder do sofrimento. O cardápio de hoje é renúncia. Aqui não tem cardápio de fast food, de bênção pronta, profecia, a pronta entrega, revelação de vitória, chave e outras coisas mais. Não, Jesus nunca deu isso. Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas se você renunciar e tiver bom ânimo, você vai vencer, porque eu venci o mundo. Eu estava lendo Romanos 8, Paulo dizendo: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Que lindo!
tema de festa, tema de congresso. Você é poderoso, você nada te impede, nada te barra. Tema de congresso, olha, você é um predestinado à bênção. Nós vamos romper hoje aqui, nós vamos triunfar hoje aqui. Eita, recebe, vai, agora é para você, tudo aqui é para você. O culto é para te agradar, tem uma mesa para te servir. Jesus é seu serviçal. Vai dar certo, vamos vencer, vai romper. Aí a gente sai dizendo, é forte. Isso aqui é poder, rapaz, aquele negocinho de Romanos 8, Romanos não sei o que, Romanos 1,16. Para com esse nini. O negócio é fogo, irmão. O negócio é poder, varão. Pega fogo aí, vaso. Cadê o dom, profeta? Canela, dente de fogo. Cadê você, dragão? Cospe fogo aí, vaso. Pastor, isso é frio, é? Eu não, eu gosto do fogo. Claro que eu gosto do fogo. Aquele fogo da sarça, que queimou a sarça, mas não consumia a estrutura da sarça. Eu gosto daquele fogo. Mas fogo que vem para destruir eu não gosto não. Agora o fogo que chamou a atenção de Moisés, porque a sarça não se consumia. O fogo de Deus é para preservar, e o fogo de Deus é para destilar o evangelho e financiar o evangelho. É para isso que tem um poder. Não é para você ser canela. E aí, canela? G? E aí, canela? Cospe fogo aí, varão. Estou falando isso aqui nessa noite porque vai ficar gravado na live, mas já terminou o nosso tempo de hoje. Amém? Vamos concluir agora, irmãos. Diga comigo, eu sou desafiado e o meu termômetro não é o dom, é o fruto. O avivado é conhecido pelo fruto do Espírito e não pelo dom espiritual. Existem duas dinâmicas do Espírito trabalhar aqui, ó. O Espírito trabalha de duas maneiras. Quais são, pastor? Primeiro, o Espírito Santo distribui dons. Ele olha para um e diz assim: esse aqui eu gosto dele, o perfil dele é esse. Lá vai o dom de cura. Aquele ali tem um perfil mais, sim, ele é mais sensível. Lá vai o dom de revelação. Aquele outro ali gosta mais do negócio da intrepidez, tem visão. Lá vai o dom de profecia. E aquele ali é do manto, é meu amigo, anda comigo, o poder desce, nós estamos juntos, não é fogo estranho, não é fogo de Deus. Lá vai o dom de línguas e também vai o dom de interpretação de línguas. Lá vai, recebe Espírito Santo. Agora não é brincadeira não, é sério. Mas nós não somos medidos pelo dom, nós somos medidos pelo fruto do Espírito. Paulo descreve em Gálatas, capítulo de número 5, né? Mas o fruto do Espírito é esse: temperança, longanimidade, bondade, amor, fé, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Então como é que eu encontro um crente avivado? Porque eu vou dizer uma coisa para vocês. Se o dom fosse o aferidor da espiritualidade, Jesus não dizia para aqueles naquele grande dia, lá de Mateus capítulo 25, não vos conheço, vós que praticais a iniquidade. E qual é o critério que eles usam para identificar-se para Jesus? Mas eu curei em teu nome, mas eu profetizei em teu nome, mas eu realizei coisas tremendas em teu nome. Aí Jesus diz: apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno, porque eu não vos conheço. Significa dizer que o dom é irrevogável. Deus dá o dom. E aí Paulo disse assim, ó: uns pregam por vanglória, outros pregam por contenda. Que importa é que o evangelho seja pregado. Por quê? Porque o evangelho tem que fluir. Agora quem está fazendo de qualquer jeito vai pagar preço. Quem está entendendo, irmãos? Agora quem vive o fruto, aí é diferente. Amém? Terminando. Aí Paulo continua aqui, ó. Terceiro ponto, Cristo ressurreto. Já vamos terminar agora. Jesus. 9:10 já foi. Que pena. Agora nós vamos falar sobre uma vida no poder de Deus, uma vida de humildade, uma vida de dependência do Espírito Santo.
Deixa eu dizer uma coisa para os irmãos aqui. A palavra de Deus, ela se torna viva quando ela é ventilada, soprada pelo Espírito. Quando você lê a Bíblia e você lê com temor, com o coração convertido, o Espírito Santo transforma palavras em palavras vivas. Aquilo vai entrando dentro da gente, aquilo vai mexendo com a gente, aquilo vai mexendo na nossa maneira de ver, na nossa mentalidade, aquilo vai mexendo no jeito da gente falar. E quanto mais você lê, mais vida, mais vida. O Espírito Santo está onde? O Espírito Santo está entre você e a palavra. Você lê a palavra, o Espírito Santo decodifica, entra na sua cabeça e você vai começando a ver a vida diferente. Isso é tremendo demais. Isso é um poder inestimável, irmão. Nós somos tão diferentes, a gente é tão diferente, a gente é tão doido, que nós somos os únicos seres humanos na terra que a nossa maior alegria não está na terra. A nossa maior alegria está nas mansões celestiais. Agora eu pergunto para você: como é que alguém consegue destruir a fé, quebrar com a motivação de um ser humano desse? Que ser humano, pastor? Um ser humano que vive com os pés na terra, mas com a cabeça no céu. Um ser humano que vive aqui na terra, mas ele é doido, ele é diferente. Eu estava dizendo para uns irmãos, nós fomos para a inauguração de Fundão, e eu estava dizendo para os irmãos: onde é que a gente vai entrar agora? Nós vamos parar aqui para comer. E paramos ali para comer. Aí a gente já come... Aí eu falei assim, agora, nesse momento, está entrando os embaixadores do céu. O irmão riu. Você está rindo de quê? Nós temos a solução para Fundão. Eu tenho a solução para aquela menina que está no balcão, que vai me atender agora. Você está entendendo o que você carrega, não? Eu tenho a solução, a saída para essa pessoa agora. Nós somos os embaixadores. Olha, vira a chave aí nessa noite. Para de ser pedinte. Eu sou embaixador do céu. Pastor, mas a coisa não está boa. Faz parte do angu, do processo. Deus está amassando o vaso para usar o vaso. Não se preocupa não. Vai dar tudo certo, irmão. Só vira a chave. Como foi que Deus viu o povo de Israel à margem do Mar Vermelho? Moisés, diga para ele marchar. Um bocado de escravo que saiu do Egito. A palavra de Deus é marchar. O que é que Deus está dizendo? Não se vejam como escravos, se vejam como eu vejo. Quem pensa que vocês são escravos, estão pensando errado. Vocês são meu exército. Se coloca de pé, se coloca de pé, se coloca de pé. Irmãos, a saída da vida está dentro da nossa mente. As saídas para a vida estão aqui dentro. O sucesso e o fracasso está dentro de você. Não está fora, não está no outro, está dentro de mim. O sucesso e o fracasso está dentro. Eu vou falar mais forte para alguém virar a chave. O sucesso e o fracasso está dentro de você. Não está nas oportunidades, não está em porta aberta, não está em resultados, não está em pessoas, em conhecer alguém que me faça boas conexões. Não, o segredo do sucesso está em mim. Vira a chave nessa noite, em nome de Jesus. Aleluia. Obrigado, Senhor. Obrigado pela tua palavra. Obrigado por gotejar essa palavra, Pai, no solo do nosso coração nessa noite. Que o nosso coração seja um solo fértil. Que o nosso coração seja boa terra. Que o nosso coração não tenha espinhos. Que o nosso coração não esteja exposto a ponto de ser uma beira de caminho. Que o nosso coração não seja raso. Que o nosso coração seja boa terra, boa terra, boa terra. Senhor, nós vamos vencer, Pai, toda artimanha do diabo contra nós. Toda investida, empreitada do mal está vencida. Porque assim como o Senhor venceu com a palavra, a tua igreja também vence com a palavra. Assim como o Senhor venceu na unção do Espírito, a tua igreja também vence na unção do Espírito. Nós vamos romper em nome de Jesus. Aperta a mão de alguém bem forte e diga para ele: parabéns. Diga: parabéns, embaixador. Diga: você tem cara de embaixador. Você tem cara
de vaso. Diga, você tem cara de profeta. Diga, parabéns, portador da saída para vidas. Que o grande amor de Deus,